Fala, nação flamenguista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos falar sobre quem investiu mais, balanço de Palmeiras e Flamengo. Mauro César aí, Mauro César almoçou, botou no bolso o Casagrande, como eu gosto de ver isso. Vamos ver também, pessoal, um trechozinho que o Vene Casagrande trouxe sobre estádio. O Flamengo vai receber 4 bilhões, pessoal, 4 bilhões, beleza? Sem enrolação, vamos começar com o vídeo, para você não ficar zangado comigo. 2019, 939 milhões o Flamengo, 665 Palmeiras, e aí vai, 756 no outro ano, 611, tarará. Em 2021 eles ficam bem... A gente tá vendo aí. Aí depois o Flamengo já ultrapassa o Palmeiras, e assim foi também em 2023. Em 2024 eles ficam muito parecidos, mas com o Palmeiras, o Flamengo ainda um pouquinho à frente. Isso são as receitas. Então, no total, a gente teve o Flamengo com receita de 6.662.000 reais e o Palmeiras com 5.287.000 milhões. Isso de bilhões. Isso de 19 a 24. Isso, bilhões. Já que esse ano não está para auferir receita ainda porque está em andamento, né? E aí tem outra tela com o gasto em contratações de um e outro. Estamos falando, por que o Palmeiras e o Flamengo? Porque o Palmeiras e o Flamengo dominam o futebol brasileiro nos últimos anos. A sua era. Olha o ano de 2025, que é o último ali à direita, você vê o Palmeiras, um esticão imenso. Nos outros teve algum equilíbrio, mas muitas vezes com o Flamengo à frente. O que significa que de gastos de contratações, que é a última tela, de 2019 a 24, o Flamengo gastou mais, depois de 19 a 25 também mais, e de 20 a 24 o Flamengo gastou bastante mais, certo? Esse é o levantamento que você fez, Danilo. Eu tentei fazer essa janela, né, de 19 a 24, a 25 no caso, tem vários cenários que a gente pode traçar aí, né? De 19 a 24, que é quando o Flamengo ganha a primeira Libertadores, aí em 20, 21 o Palmeiras ganha, e aí começa, propriamente dito, o Palmeiras já até tinha sido campeão em 16, em 18, mas acho que a partir de 19, quando a chegada do Jesus é a hora que começa a ficar mais marcante essa briga, assim, entre Palmeiras e Flamengo. Essas telas todas que a gente viu é uma coisa que a gente já sabia, que é natural, o Flamengo ganha mais que o Palmeiras, sempre ganhou mais e provavelmente vai sempre continuar ganhando mais, com uma exceção ou outra, caso o Palmeiras ache 2 Hendricks num ano e tal. Então o Flamengo sempre tem, e naquela tela que a gente viu sobre o total de receitas, a diferença de 19 para 24, o Flamengo tem uma diferença relevante de quase 1 bilhão 400 milhões a mais nessa janela total, né? Então a gente tem essa tela aí mostrando uma diferença assim relevante do potencial. Quando a gente tem tudo isso de dinheiro nessa janela, mostra que se o Flamengo quiser ser mais agressivo, que aí nas outras telas a gente viu, o Flamengo foi mais agressivo em todas as janelas que o Palmeiras, porque pode, porque tem. E que fique claro, a gente está falando aqui sobre esse potencial, o Flamengo faz isso porque paga as contas, porque tem organização, e o Palmeiras consegue competir com o Flamengo, que é tão mais poderoso do que o Palmeiras, justamente por isso. Aí tem a tela da janela ali, somando as contratações ano a ano, e mostra que o Palmeiras com esses 700 milhões agora, ali a gente vê o Flamengo na frente de todas, tem até um gap ali de 20, 21 quando tem a pandemia, e você vai ter uma diferença também, nos balanços tem ali algumas contratações que são contabilizadas, porque é ano contábil e tal, para cá, mas esse gráfico considera a temporada disputada, né? Então a gente tem aí, por exemplo, o Flamengo à frente em todos, o Palmeiras foi agora, pela primeira vez, passar o Flamengo. E até 24, que aí tem o último gráfico que tem, que é comparando era a era, de 19 a 24, que é o que a gente tem agora, que a gente pode já considerar os títulos, né? De 19 a 24, o Flamengo investiu 1 bilhão e 100 milhões, o Palmeiras perto de 660 milhões ali, e a diferença entre eles nesse período de títulos relevantes é uma Copa do Brasil. E agora o Palmeiras, que pôs 700 milhões, chegou bem próximo do Flamengo, mas ainda está atrás. Então mostra essa guerra entre eles, né? De como é a receita dos dois, de como é o investimento. Se a gente olhar o último gráfico, é da era Abel, né? O Flamengo na era Abel, desde que o Abel chegou, investiu 1 bilhão. O Palmeiras investiu praticamente metade, que até a gente vai lembrar de todo o chororô lá do Abel, né? Eu não tenho dinheiro, eu não invisto, eu não tenho jogador pronto. Então mostra um raio-x legal dessa guerra entre os dois aí nos últimos tempos. Agora tem um detalhe, né? Assim, no caso do Danilo, pegou 19 e diante. O time vencedor do Palmeiras, com o Abel Ferreira, tem vários jogadores anteriores de 2019. E foi um período também de... Como, por exemplo, o Everton, investimento. Mike,
Marcos Rocha, Gustavo Gomes, estou lembrando de cabeça aqui alguns. Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu. Era Alexandre Matos. Essa turma toda chegou entre 2015 e 2018. Né? Então, esses jogadores, o Rafael Veiga demorou, Scarpa. Então, você vê, jogadores importantes, titulares, durante boa parte do tempo, o tempo todo, que renderam muito tempo. O Matos contratou muitos jogadores, deu muitos tiros, né? Muitos Matos contratou quase 80 jogadores. Não, uma loucura. Quase tá fazendo no Santos agora. O Barros chegou agora a 39. Você vê como mudou o projeto esportivo. Agora, vários desses jogadores foram, de certa forma, foram importantes, né? De certa forma, não, foram importantes nos anos seguintes. Então, 19 em diante, o Palmeiras, ele tinha já uma base e o Flamengo começa a montar, porque dos jogadores importantes que chegaram antes, do time de 19, quem já estava no Flamengo, os titulares, era o goleiro, Diego Alves, chegou em 17, o Rafinha chegou naquele ano, o Felipe Luiz chegou naquele ano, o Pablo Mari e o Rodrigo Caio também. No meio-campo, o Arão já estava, então 2. O Diego era reserva. O Everton Ribeiro já estava, chegou em 17. O Gabigol chegou naquele ano, o Arrascaeta chegou naquele ano, o Bruno Henrique chegou naquele ano, o Gerson chegou no meio do ano. Então o Flamengo tinha 3 titulares ali, no time. O Everton Ribeiro, o Arão e o goleiro, que já estavam antes de 19. Ou seja, o Palmeiras ainda usou bastante ali jogadores anteriores a 19, porque começa com seus investimentos. O Dudu em 15, eu acho que assim, é a virada, mas mais intenso 16, 17, 18, do que em 15. E depois, acho que aí é o que o Paulo... Lembra que a Crefisa, teoricamente, ia dar de presente, e no final virou dívida. Que é essa época que o Mauro tá falando. O Borja, por exemplo, né? Que no final tudo virou dívida, o Palmeiras teve que arcar, assim como no fim. Os caras que ele contratou são caras que vão entregar agora. E o Flamengo não está pensando, eu preciso vender o Jorginho no ano que vem, ou vender o Saúl. São dois estilos de contratações completamente diferentes. O Flamengo, ele contrata cara para chegar e jogar. Para chegar e disputar a posição. A grande maioria dos jogadores que o Flamengo contrata, a maioria, chega e vira titular rapidinho. Como está sendo agora, como foi ano passado, os outros anos todos. Contratava jogador para chegar e entrar. O Palmeiras contrata jogadores que estão se destacando, são jovens, para ver a evolução no futuro. E aposta também em vendas, como vendeu o Endrick, vendeu o Estevão e tantos outros garotos da base, né? Então o Flamengo, o Facundo é jovem, Souza é jovem, né? São jogadores que o Flamengo... Que o Palmeiras... Vitor Roque. Vitor Roque, muito jovem, tem mercado. Então o Palmeiras contrata, claro, para fazer um bom time no momento, mas pensando na frente e pensando em vender jogador. O Palmeiras pensa em vender jogador. O Flamengo não pensa em vender jogador que ele contrata. Ele contrata o jogador ali para virar titular e de repente ficar um tempão, ou já contrata jogador que já na reta final da carreira, né? Como é o Jorginho, joga pra cacete, mas não tem mercado, né? Não tem mercado. Vai ficar ali. Sabe, eu vou para outro time depois, mas sem entrar dinheiro. Não tem mercado, é modo de dizer, mas assim, ele tá num lugar que ele ganha ganhar. Não tem mercado que alguém compre. Ele tem mercado, acabou o contrato, ele tem mercado. Ele não tem mercado que alguém vai lá e vai perguntar quanto você quer, Flamengo, pelo Jorginho. Isso aí não tem. Então são dois estilos diferentes, mas os dois estilos que funcionam. Tanto que funcionam que são os dois mais vencedores aí dos últimos anos. Eu não acho que é só isso, não. Acho que tem a questão também de perfil do jogador e o que a comissão técnica gosta de trabalhar. Bom ponto. Acho que tem isso também. Eu não acho, por exemplo, que o Aníbal Moreno e o Emiliano Martínez vão ser vendidos por uma fortuna. O caso do Richard Rios é raríssimo, né? Um jogador que já não era tão novinho e de repente vai super bem vendido. Isso acontece, mas não é comum. Ele já tem os dois 26 anos. Já. Eu falo já porque os caras vão buscar o cara do berço hoje em dia, né? Então, com 26 anos, você não é tão competitivo no mercado ali internacional para ser negociado. Eu acho que tem muito perfil com o qual gosta de trabalhar. Eu acho que o Flamengo mira mais jogadores assim, mais técnicos, e que são também muitas vezes mais protagonistas. São mais protagonistas e mais medalhões. Existe uma diferença, eu acho que muito clara entre os dois times, tirando o Jorge Jesus. O Flamengo não teve nenhum técnico como protagonista nesse período todo. Ele foi campeão com o Dorival, foi campeão com o Rogério Ceni, né? Foi campeão com o Felipe Luiz. Esse até consegue ter um pouco mais de protagonismo, porque foi jogador, rubro-negro, a torcida o tinha como um dos ídolos e tal. Então ele consegue, mas ele não é o time do Felipe Luiz, é o Flamengo. O Palmeiras é muito o Palmeiras do Abel Ferreira. O protagonista é o treinador,
Inegavelmente. São estilos diferentes. Isso acho que muda também até a ação no mercado dos dois clubes, porque com o dinheiro que o Palmeiras gastou, eu acho que o Palmeiras poderia buscar outro perfil de jogador. Na linha do que fez agora com o Andrés Pereira. Jogadores mais de ponta. E tem muito jogador bom, daria para ter, de repente, menos jogadores e mais jogadores de ponta. Assim, jogador, sabe, aquele que vai... O Andrés acho que entra nessa categoria. É um cara já de um nível mais alto. O Andrés, eu acho que é o único jogador das últimas contratações do Palmeiras que chega para ser titular do time. Chega para entrar no jogo. Chega, dá a camisa e vai jogar. Os outros disputam posição. O Aníbal disputa posição, o Martínez, né? Também, só para lembrar, não conta jogadores como Felipe Anderson ou como Saul, como Jorginho, que eles vieram sem custos de direitos federativos. O levantamento é de investimento em direito federativo. Porque o Flamengo divulgou em junho, se eu não me engano, o Jorginho foi 25 milhões de reais. Veio sem direito federativo, mas o pacote de luvas e bônus e comissão, 25 isso dá 4 milhões de euros, 4 milhões e meio de euros. Também não entra nessa conta. Mas então é isso, assim, o Jorginho, ele vem... o Andréas vem por 2 Jorginhos, entre aspas, né? Então, eu acho que tem um pouco do perfil que o Mauro falou mesmo, do que o técnico prefere, mas tem um pouco também desse, quando eu digo quando o Casão fala dos jogadores jovens para vender, não necessariamente vai vender, mas é um jogador que você paga uma vez uma bala e fica com ele 10 anos, que é o que o Palmeiras fez com esses jogadores que chegaram em 16, 17, que a gente falou agora, e que tem alguns que estão até hoje, né? O Palmeiras consegue gastar e fica mais, tem que ficar mais tempo, porque a longo prazo, o Palmeiras não vai ter o mesmo dinheiro que tem o Flamengo para competir. Então você tem que mudar um pouco a estratégia, sabendo que você vai ganhar menos para conseguir ficar no mesmo nível de competição. A moeda do Palmeiras é quem sobe da base. Essa é a moeda. Não, tanto que arrecadou uma boa grana. Estamos com audiência espetacular aqui hoje. Muito possível proposta de 4 bilhões de um grupo de investimentos para a construção do estádio do Flamengo. Entrei em contato com a diretoria do Flamengo, pessoas grandes do Flamengo, e todas falaram: Vene, esquece, não vai nessa, isso aí é invenção, não procede, não faz o menor sentido. De fato, tivemos uma reunião, inclusive essa informação foi publicada primeiro pelo Paparazzo, que eu confirmei, Gabriel Paparazzo, um abraço para ele. Teve reunião sim, mas foi para falar de name rights, tá? Porque o Maracanã obviamente vai ter name rights e seria, teoricamente, um parceiro na construção desse estádio próprio do Flamengo. Então, galera, não procede esse papo de investidores, 4 bilhões, não procede, tá? Não tem nada disso. O Flamengo está apenas conversando sobre name rights. Tá certo, tem que ter name rights. Para quem não sabe o que é name rights, vamos lá. O Morumbi hoje se chama Morumbis, por conta do name rights. O estádio do Corinthians, Itaquera, sei lá, hoje se chama Arena Neoquímica por conta do name rights. E assim vai. Name rights se torna ali o nome do estádio e a empresa paga por conta disso. Para finalizar nosso vídeo, galera, consegui descobrir os valores da negociação do atacante Chola, bicampeão mundial sub-20 com o Flamengo, jogador que o Flamengo investiu aí 3 milhões de reais para contratar na ocasião, e o Flamengo negociou esse jogador com o Dínamo de Kiev. Ele foi anunciado. Após o anúncio, uma pessoa me confirmou quanto o Flamengo vendeu o jogador Dínamo de Kiev. O Flamengo acertou a venda de 50% do atleta por $400 mil, tá? Isso dá hoje 2 milhões de reais na cotação de hoje. O Flamengo vai manter 50% desse jogador de 20 anos para uma venda futura. Vou dar a minha opinião, não sei se vocês vão concordar comigo. Para mim, uma baita negociação, porque o jogador que não seria aproveitado no time profissional tem tudo para se destacar no Dínamo, ser vendido futuramente e o Flamengo ainda ganhar mais dinheiro futuramente. E o contrato dele com o Dínamo de Kiev de 4 anos, ou seja, ele tem 4 anos para performar com a camisa do Dínamo, ser vendido e o Flamengo ainda ganhar em cima da venda. Eu, particularmente, achei uma boa venda, mas, repito, esse canal aqui é um canal democrático, a sua opinião é sempre bem-vinda. Então, eu quero saber o que você acha
aponta o Flamengo como o 30º clube que mais arrecadou no planeta. E a expectativa é que fique entre os 20 clubes que mais arrecadam no mundo, ao fim de 2025. Chefe é chefe, né, pai? É o colossal Flamengo. É o único sul-americano da lista, que conta com 14 equipes da Liga Inglesa e é liderado pelo Real Madrid da Espanha. O estudo aponta que o Flamengo arrecadou 172 milhões de libras, aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de reais. Um pouco abaixo da arrecadação do Wolverhampton da Inglaterra, penúltimo colocado da lista, que arrecadou 179 milhões de libras, aproximadamente 1 bilhão 310 milhões de reais. Diferença ínfima, troco de pão pro malvadão. A lista levou em consideração a temporada passada do Flamengo e a temporada atual dos clubes europeus. Como o Flamengo espera arrecadar 2 bilhões em 2025, ficaria entre os 20 que mais arrecadam no mundo. Casemiro dá entrada forte em Samuel Lino no treino da seleção e rubro-negros temem que o Samu volte lesionado da data FIFA. Essa seleção da CBF e a data FIFA só servem para lesionar e cansar jogador do Flamengo. Durante um bobinho na Granja Comari, o carniceiro do Casemiro chegou atrasado e deu no tornozelo do ponta esquerda do Flamengo, que chegou a mancar. Samuel Lino deu até risada do lance, dizendo tipo: "Qual foi, cara? Isso é só um treino de bobinho. Pega leve!" E torcida do Flamengo ficou bolada nas redes sociais. Essa seleção só serve para lesionar jogador do Flamengo. Lembrando que Pedro ficou 8 meses parado por ter se lesionado em treino da seleção da CBF. Samuel Lino segue treinando com a seleção e rubro-negros torcem para que o Samu passe intacto por essa data FIFA. Afinal, após os jogos da seleção, vem reta final de Brasileirão e Libertadores. Bora devolver o Samuel Lino inteiro após a data FIFA, hein, dona CBF? Por mim, o Samu nem entrava em campo. Filipe Luís entra na mira do Bayern Leverkusen! O treinador rubro-negro também vem despertando interesse do Atlético de Madrid, já que Simeone não vive boa fase no clube espanhol. O trabalho do Filipe Luís vem chamando a atenção da Europa. Além do Atlético de Madrid, o Bayern Leverkusen estariam considerando sua contratação, segundo a imprensa europeia. O diretor do clube alemão, Simon Rolfes, deu uma entrevista recente, elogiando o treinador e afirmando que mantém contato frequente com Filipe Luís. Os rumores aumentaram após a recente demissão do treinador Erik ten Hag, aquele mesmo que levou uma surra de 5-1 do Sub-20 do Flamengo. Flamengo e Filipe Luís seguem negociando a extensão do contrato e parte da mídia carioca crava que o rubro-negro ofereceu ao treinador mais um ano de contrato, ou seja, até o fim de 2026. Tirem o olho do Filipinho, ele só sai daqui depois de ganhar 5 Libertadores e 10 Brasileirões, e mostrar para esse Abel Ferreira que ele não passa de um Jair Ventura de Portugal. Pessoal, vamos falar aqui, né, do Iago, né, joia do Flamengo aí, foi convocado para a seleção sub-20, né, por isso que eu coloquei na capa também. Capitão do sub-20 do Flamengo, né, Iago celebrou a convocação para a seleção brasileira, pouco antes da Copa do Mundo da categoria, que será no Chile, né. O torneio será disputado entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, né, no Chile. Do dia 27 de setembro a 19 de outubro. Então, praticamente quase um mês, né? E ele falou o seguinte, né? Uma pré-convocação de Copa do Mundo é muito importante, temos que aproveitar ao máximo esses 10 dias de preparação e enturmar bastante o grupo. Se Deus quiser, vamos buscar esse título, declarou o garoto em entrevista à CBF TV, né? O zagueiro figurinha carimbada nas listas de Ramon Menezes, recentemente foi decisivo no título rubro-negro, né, do Intercontinental Sub-20 contra o Barcelona no Maracanã. Ele fez 2 gols. Ele fez o gol de empate, né, aquele de cabeça que cobriu o goleiro do Barcelona. E jogou muito, velho. Cara, ele tem uma coisa que o zagueiro brasileiro não tem. Ele amedronta os atacantes. Aquele baixo mesmo 10... Oxe, ele toda hora passar perto do cara, vou te pegar. Eu vi ele falando, pô, joguei bola, pô, ele, vou te pegar. E os caras ficavam meio cabelo, qual foi desse cara? Teve um cara que tentou bater de frente, mas não ia. E o bicho é grande, é forte, viu? E aí, cara, esse menino aí, não é à toa que ele recebeu proposta do Bahia. O Bahia tentou ali, mas o Flamengo não. Aqui ele não sai, não. E ele completou também, né? É um momento bom, isso é o fruto de um trabalho que eu venho fazendo há um longo tempo. Só tenho a agradecer a Deus pelo que está acontecendo na minha vida, pelos títulos e por essa convocação, que é muito importante para todos nós. Analisou aí, né, o Iago. Ele falou também o seguinte: minha família é minha base de tudo.
Tenho certeza que sem eles eu não estaria aqui. Tenho certeza de que ficam muito orgulhosos e felizes com o meu desempenho. Completou o Iago, né? Então, menino muito bom de bola, né, pessoal? Muito bom de bola, inteligente, muito inteligente também. Então, pessoal, você vê, né? Eu acho muito pouco tempo renovar com o Felipe Luiz só por um ano, cara. Os títulos que ele já ganhou, que ele já mostrou, eu não creio que o Boto e o Bap estejam desconfiados de alguma coisa, né? Não sei, né? Porque pra mim tinha que renovar por no mínimo 3 anos com o Felipe Luiz. É muito bom treinador, jovem, né? Focado. E o Pedro superou, né? As polêmicas aí. Ultimamente ele recebeu aí. Recebeu aí proposta, né? Da Europa aí. E foi recusado pelo Flamengo, né? Até um dia desse, né? Ele estava sendo aí praticamente. O Flamengo dizia que ele poderia vender ele até 15 milhões. Provavelmente eu desconfio que aquilo foi só um spoiler mesmo para ele. Porque o Flamengo sabia que Pedro podia se dar mais do que ele já dava, né? Então, acho que aquilo foi só um combustível mesmo para ele, né? E o Pedro aí, pré-polêmica, 5 gols, 3 assistências em 17 jogos. Pós-polêmica, 7 gols, 2 assistências em 11 jogos. Diferença absurda, né, pessoal? E o Qatar, né? Foi o Qatar que o Al Rayyan, né? Fez uma proposta aí de 18 milhões de euros, só que o Boto prontamente recusou. O Flamengo, assim como fez nas investidas, né? Que recebeu por Léo Ortiz e Léo Pereira, informou que não vai negociar nenhum atleta titular neste momento. Por que pode isso? Porque tem dinheiro, né, pessoal? Por exemplo, se o time, todo o time tá apertado, foi uma proposta dessa, foi para qualquer outro time aí, Santos, um exemplo, deixa eu ver, time de meio de tabela. E aí, acho que até o Botafogo também, né? Esse cara venderia porque esse cara quer ver dinheiro entrar. E o Flamengo tem dinheiro já rodo, pode recusar várias propostas, né? Com a negativa do Flamengo, o Al Rayyan não chegou a enviar uma proposta oficial. Eles chegaram ali conversando, eu pago 18 milhões aí. Tipo, o cara quer comprar um carro na sua mão, eu pago aí 30 mil aí e tal, mas não tô vendendo. Não tô vendendo. No ano, Pedro disputou 28 partidas, sendo 16 como titular. São 12 gols marcados, né? E 5 assistências, aproveitamento extremamente alto, né? O camisa 9 retornou aos gramados após a grave lesão no joelho esquerdo, né? Abril. Que ele se machucou na seleção, como insider do Fla trouxe aí, né? Insider do Fla. Tá na descrição o canal dele aí. O link, muito bom esse canal. Peguei no Instagram, não peguei no YouTube. Mas mesmo assim eu deixo o link nos comentários. Quem quiser seguir ele, quem quiser. Esse canal muito bom. É engraçado, é uma mistura de polêmica ali, né? Com resenha, né? Com brincadeira, mas é muito bom. Então, pessoal, por hoje agora é só. Estamos de volta mais tarde com mais um vídeo, beleza? Se cuide aí. Se cuide, fique com Deus e abraço.